Hoje eu tô aqui, resolvi contar uma história de coragem, de bondade. Essa história é de uma pessoa que é capaz de muitas vezes deixar o sentimento dela, deixar o coração dela de lado para ajudar outras pessoas. É do maquinista de trem que dirigia um trem e pelo destino ele passava um trem bem perto, a linha do trem era bem perto da casa dele. O filho dele ainda pequeno. Estava bem na linha do trem. E ele tinha que decidir entre salvar a vida do filho dele ou salvar aquele trem cheio de gente que não era nada dele. E por coisa do destino, aquilo ali tinha que ser decidido sem mesmo pensar direito. O pensar era bem rápido, o agir era rápido, porque se ele não tivesse essa atitude rápida, ele poderia ou perder o filho, ou salvar o filho e perder todas aquelas pessoas que estavam dentro do trem. E ele decidiu, porque por todas aquelas pessoas que estavam dentro do trem, se ele fosse decidir pelo filho, ele teria que muito rápido mudar para outra linha. E ele preferiu sacrificar uma vida para salvar várias vidas. Só que as várias vidas que estavam ali não era do sangue dele e nem era nada dele. Eram pessoas que ele nem conhecia. Isso é uma história de vida muito difícil. Não é fácil, não foi fácil para ele. Eu não sei se para alguém seria fácil ter essa atitude, que era uma coisa muito rápida, decidir ali no momento, salvar o filho ou matar todas aquelas pessoas que estavam dentro do trem. E ele sacrificou a vida do filho dele para salvar milhões de vidas que nem conhecer conhecia. Assim é a vida. Muitas vezes
a gente deve pensar igual esse maquinista de trem, pensar com a razão, não com o coração. Às vezes você pode ajudar alguém, mas o egoísmo não deixa. E a gente não pode pensar com egoísmo, tem que pensar com bondade e pensar pela razão, não pela emoção. A mesma coisa Jeová Deus fez quando ele entregou o filho dele para morrer por nós. Ele entregou Jesus para morrer por nós, passar por todo aquele sofrimento. E hoje muitos de nós, ou até nós todos, não deu valor e não damos valor. Porque muitas vezes a gente tinha que dar valor ao outro ser humano. Porque Jesus deu a vida dele por nós. E por que que nós às vezes quer tirar a vida do outro em vez de dar a vida que nem Jesus deu por nós? Nós somos irmãos. Todo o sacrifício que Jesus fez por nós, será que foi em vão? Jamais Jesus pensa assim. Mas nós humanos pensaria. Nós muitas vezes quer ser melhor do que um ao outro, só porque nós temos uma roupa melhor, só porque nós podemos ter uma casa, só porque a outra pessoa não pode ter uma casa, a outra pessoa não pode ter um carro, a outra pessoa não pode comprar uma bicicleta para o filho, então nós se acha melhor porque nós podemos. E é tudo isso. Pessoas julgam a outra porque a pele é negra. Que diferença faz a nossa pele? Sendo que nós somos todos filhos de Deus. Às vezes eu choro quando eu penso tudo que Jesus passou foi pela minha causa também. Eu sinto com remorso que tudo que Jesus passou não foi por causa de um ou dois, foi por nós todos. E nós tem culpa. Nós somos culpados de Jesus ter sofrido, então nós temos que dar valor. Eu sei que é impossível nós dar valor, porque nós somos pecadores, imperfeitos, mas vamos procurar ser um pouquinho melhor, porque Jeová Deus e Jesus vai ficar feliz com nós. Quando nós fazemos as coisas ruins aqui, Deus fica triste com nós. O que acontece quando muitas mães ou muitos pais têm filhos doentes? Isso é fruto do nosso pecado. E o inocente paga pelos pecadores.
Eu conheci a história que nós paga por 4 gerações. O que a minha mãe fez, eu posso estar hoje pagando por ela. É a mesma coisa. Quando uma pessoa está sofrendo, não é à toa, porque Deus não quer que nós sofremos. Deus não quer que nós morremos. Deus não quer doença para nós. Mas nós temos que pagar pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E às vezes o inocente paga pelos pecadores. Então a gente tem que ter consciência. Eu sei que ninguém consegue ser perfeito, mas vamos mudar aquilo que nós podemos mudar. É isso aí, gente. Hoje, essa história que eu contei foi de uma maquinista de trem que preferiu sacrificar o filho para salvar a vida de muitas pessoas que estavam naquele trem. E foi duro para ele, mas ele sacrificou a vida do filho dele para salvar as vidas de outras pessoas que ele nem conhecia. É assim que nós temos que ser. Nós não temos que ficar querendo esfolar o outro vivo, querendo, que nem bicho selvagem, querendo engolir a pessoa viva, porque nós somos todos iguais, nós somos irmãos por Deus. Agora, aquele que não liga de queimar no fogo do inferno, então não está nem aí. Mas eles não sabem que sofrimento que eles vão passar. Eu não quero. Eu jamais, eu e milhões de pessoas, jamais quer ir para o buraco de fogo. Porque não tem inferno. O inferno vai ser no arrebatamento de Deus. Quando Deus vai separar os bons e os ruins. Os que não prestam, que não tem jeito, ele vai jogar num buraco de fogo. Aí que é o sofrimento. Muito obrigada, gente. E vamos procurar melhorar. A gente ganha muito por ser melhor. Ajudar um irmão. Ter piedade das pessoas. Isso aí que eu dou essa história é para pessoas que às vezes faz coisa ruim para uma, para outra. Para quê? Levanta falso testemunha só para prejudicar uma pessoa. Vamos vamos agir pelo exemplo de Jesus, que sofreu e ajudou as pessoas. Vamos seguir o exemplo de José, que sofreu, ainda perdoou a família dele. Vamos perdoar aqueles que fez mal para nós. Não precisa você conviver com essa pessoa, mas deixa essa pessoa para lá. Não queira se vingar, que a vingança é dividida. Quando a gente se vinga de uma pessoa, a gente também é se vingado. Quando a gente faz
uma coisa mal para outra, aquilo vai ser dividido. E se não cai em cima da gente, cai em cima do filho, do neto, do bisneto, entendeu? É isso aí.